Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos em mais um programa de perguntas e respostas. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Nós gostaríamos de convidá-los para nos fazerem as perguntas, né? Porque, na medida do possível, dentro do conhecimento que temos aí conseguido alcançar, nós vamos procurar respondê-las todas. Aquelas que não forem respondidas, elas voltarão na próxima terça-feira para que nós possamos respondê-las. Nós vamos começar aqui pelo nosso convidado, depois passarei para o senhor Irley, depois a próxima pergunta fica comigo. Então, seja bem-vindo, uma boa noite. Não foi? Foi. Tudo bem, gente? Tudo bem mesmo? Tudo bem? Que legal. Bom, é uma alegria a gente estar aqui de novo nessa casa. A gente abraça os internautas, né? E eu tenho duas perguntas aqui bem legais que eu vou tentar responder bem rapidinho, umas 4 horas mais ou menos. Bom, qual a importância da religião para o ser humano? Essa é a pergunta que eu tenho aqui. Bom, religião são escolas que nós humanos construímos, erguemos para poder explicar e entender para nós cristãos, né, as propostas apresentadas por Jesus Cristo. Mas eu acho que mais importante do que religião religiosidade. Eu acho que é uma coisa mais importante que falta a maioria de todos nós que nos dissemos seguidores de uma religião, seja espírita, católica, evangélica, budista, falta religiosidade. E religiosidade é justamente, entre várias outras atribuições, o respeito às diferenças, o respeito às propostas apresentadas por cada escola religiosa, a valorização da diversidade, né, ou do diverso, porque é no diverso que a gente cresce, o entendimento de que essas escolas oriundas de crenças humanas, elas têm os seus limites, tendo os seus limites, elas não têm como corresponder às nossas expectativas como um todo, porque nós não temos essa condição. Então, eu acho que antes de religião, religiosidade, que é essa busca nossa de entendimento conosco, partindo em direção ao próximo e ao nosso Criador. Religiosidade, ela vai nos dar a condição de exercer o que a maioria das religiões tentam nos ensinar e algumas vezes fracassam, que é esse sentimento de fraternidade, tolerância e, acima de tudo, de respeito à crença dos outros, porque todas elas têm o mesmo objetivo, que é nos conduzir ao Pai Criador. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Podemos nos encontrar com pessoas desencarnadas e sonhos? Encontramos todos os sonhos, todos os dias. Porque assim que nós deitamos, o nosso corpo, meus queridos irmãos, fica dormindo, descansando. Mas nós, espíritos, são o desdobramento. Então nós vamos para lugares de acordo com a nossa evolução espiritual, com as nossas necessidades. Encontramos com os nossos familiares de outras vidas, com nossos afetos, nossos desafetos. Existem 3 tipos de sonhos. Os sonhos psicológicos, sonhos físicos e sonhos espirituais. Sonhos físicos é aquele, sonhos a gente chamou, nossa, tive um pesadelo, estou com mal-estar. O que quer dizer isso?
Chegam à noite, no fim de semana, comemos aquele churrasco, 4 dedos de gordura, as nossas caipirinhas, etc., empanturra todo. Aí chega à noite, é pesadelo a noite toda. Vira para lá, vira para cá. São sonhos físicos, sonhos psicológicos. É aquele que são os sonhos que nós guardamos dentro de nós, registramos no nosso consciente os nossos conflitos, nossas preocupações. Nós vamos prestar um vestibular, ou fazer um teste, ou seja o que for, ou problemas familiares, nós passamos o dia todo preocupados com aquilo. Chega à noite, nós ficamos revendo aquelas situações. Para vocês terem uma ideia, quando eu vou fazer palestra, eu dou palestra a noite toda, né? Estudo. Tem muitos aqui que já estão reclamando, senhor, isso não dá sossego, 3, 4 horas da manhã eu estou dando estudo. Eu desdobro, vou chamar o pessoal para estudar. Né? E os sonhos espirituais, muitas vezes nós não lembramos. Só lembramos aquilo que é permitido. Mas sonhamos todo dia, encontramos com o desencarnado, parentes, amigos, inimigos, depende de cada um de nós. Como podemos sonhar com as pessoas e lugares que não conhecemos? Que eu já disse, são os nossos desdobramentos. Muitas vezes nós vamos para lugares de outras vidas, encontramos com parentes, amigos, pessoas simpáticas ou antipáticas de outras reencarnações, e nós acordamos e não lembramos. Olha, eu estive num lugar tão esquisito, então assim, encontrei com as pessoas diferentes. Também é porque nós não lembramos, mas são aquelas pessoas entes queridas que nós conhecemos em outras vidas. Se vocês quiserem aprofundar mais, lá Viagem Astral, Iniciação, pelo Lancelin e João Nunes Maia, mostra vários tipos de sonho, que é os desdobramentos. Minha irmã sofreu um AVC raríssimo, bem grave. Já fazem 4 semanas. É um momento de muita provação. Ela não faz parte do grupo de risco, super saudável, não tem explicação. Gostaria de poder entender. Obrigada. Ela ainda está no hospital, lutando para viver. Ela é um milagre. Bom, a primeira coisa que a gente gostaria era de solidarizar, né, com a pessoa que traz esse sofrimento e fazer vibrações de muita paz e muita coragem para este espírito que está envolvido nesse momento difícil de provação. O que a gente pode entender daí? É muito difícil nós tecermos comentários a respeito da causalidade do sofrimento a que está sendo submetida não só a criatura que sofreu o AVC, mas também toda a família que está envolvida nesse processo de assistência a esta criatura. Essa causalidade, nós temos certeza absoluta que ela existe e que ela é clara. Muitas vezes ela não nos é revelada, mas algumas coisas a gente pode deduzir daí. Primeiro, se ela é uma criatura que zelava por sua saúde, que não era de grupo de risco, né, para ter um AVC, e mesmo assim o teve, certamente que não se colocam fardos pesados em ombros leves. E essa dificuldade, esse desafio que ela está passando, veio por uma razão, e acredito, e o Espiritismo nos coloca, que é uma razão muito justa, porque o Pai misericordioso jamais permitiria, através da divina providência, que tal fato ocorresse sem que houvesse necessidades fundamentais a serem sanadas naquele momento. Essas necessidades podem representar um momento de
reflexão, de parada para esse espírito, nessa situação em que ele se encontra de limitação de sua atividade diária, ele ter mais tempo para refletir sobre si mesmo e sobre as questões que envolvem o seu afeto, né, a sua personalidade, o seu exercício de amor. Por outro lado, isso pode representar também uma forma de resgatar débitos do passado, onde, através desse momento de sofrimento ou de dor, várias criaturas envolvidas na assistência estão ali, muitas vezes resgatando com aquela criatura uma parcela de dívidas do ponto de vista moral, dívidas significando sofrimento que foram imputados a essa criatura, e agora, através da lei do amor e da reencarnação, essas mesmas criaturas que fizeram esse espírito passar por dores, agora o cercam de carinho, de devotamento, de amor, resgatando de alguma forma aquele mal através do exercício do amor. A providência divina aproveita todas as circunstâncias, sejam elas boas, proveitosas, valorosas e alegres, assim como aquelas circunstâncias que são dolorosas e difíceis, para que nós possamos aprender. Então, acredito eu que nada por acaso, e é isso que a doutrina espírita traz, e que não se colocam fardos pesados em ombros leves. Então, vamos levar à frente a tarefa, vamos dar a assistência que ela necessitar, dar o apoio que ela necessitar, pois se a situação pede, é porque nós estamos comprometidos com aquele espírito no sentido de auxiliá-lo. Bom, o que é a regeneração do planeta Terra que dizem estar acontecendo? O que é a regeneração do planeta Terra que dizem estar acontecendo? Os espíritos dizem que todos os planetas são habitados. Nós vamos conversar hoje justamente sobre isso, logo mais na palestra que a gente vai apresentar para vocês. E dizem também que todos os planetas são como escolas, estão em níveis diferentes, né? Escolas, hospitais, enfim. É um órgão vivo, é um grande Gaia, em que ali estão inseridos os filhos de Deus, cada um, cada grupo, cada coletividade, cada humanidade envolvida no seu processo de transformação. De períodos em períodos, movidas pela lei do progresso, essas escolas, essas civilizações são movimentadas para que possa haver uma seleção natural, o que Jesus chamava lá de separação do joio e do trigo, né? A Terra, ela está saindo de um mundo, ela é um mundo de expiação e provas, ou seja, aqui nascem e renascem espíritos comprometidos diante de si, da sua consciência, de Deus e da coletividade. Aqui na Terra não há nenhum santo, não há ninguém perfeito. Todos nós temos alguma coisa a consertar, a arrumar. Em nós, primeiramente, que é a primeira missão que a gente recebe, que é nos fazer pessoas melhores diante dos embates do dia a dia, que a gente chama de problema, né? E a coletividade em si, que também vai sendo convidada a esse processo de seleção. Eu, para mim, Marcos, acredito que esse momento que nós estamos vivendo agora é o mais incrivelmente sensacional que possa existir. Porque nada está ficando debaixo do tapete. Tudo está sendo revirado em todos os contextos, em todos os setores da nossa sociedade. Política, religião, economia, ciência, ecologia, está tudo sendo colocado de pernas para o ar. Nos convidando, inclusive, a tomar um senso de responsabilidade maior,
porque toda essa sujeira que estava debaixo do tapete foi empurrada por nós, no desejo de fazer com que as coisas se transformassem na lei do menor esforço. Então a Terra está passando por esse processo de transformação natural, inserida na lei divina, que é a lei de progresso. E nós, seres humanos, estamos sendo convidados a dar a nossa parcela de contribuição, porque contribuindo nós vamos também despertando em nós valores adormecidos. Vou dar um exemplo. Hoje uma amiga minha estava conversando sobre essa questão da política atual. Os nossos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. E ela estava dizendo que, nossa, mas eles só ficam trocando ferpa entre um e outro. Um acusa um disso, outro acusa o outro disso. Isso é muito chato. E eu falei, graças a Deus que estão fazendo assim, porque algum tempo atrás tinha a hipocrisia da cortesia. Todo mundo era bonzinho, né? Tapinhas nas costas e aquela coisa toda, ele é meu amigo, ele é do meu partido. E hoje não. As pessoas estão trocando acusações, algumas falsas e outras verdadeiras. Cabe a nós estabelecer, então, um senso, não de crítica, mas um bom senso para a gente poder avaliar qual é a pessoa que, porventura, vai nos representar no panorama político durante um período X. E, além disso, exercer a nossa função de patrão, porque eles são nossos empregados, são funcionários públicos. Quem paga os impostos somos nós, por consequente, quem paga os seus salários somos nós também. Então, o planeta de regeneração, o planeta de expiação e provas, que entra nesse processo regenerativo, nos dá essa oportunidade em várias áreas da nossa vida. Nos tira desse patamar de espectador, daquele que fica aguardando que Jesus cure, que Jesus salve, que Jesus nos carregue nos braços, e não é essa a proposta de Jesus, e nos chama a dar nossa parcela de contribuição como princípio inteligente que somos. Então, regeneração é um momento em que o planeta vai estar um pouquinho melhor, sob o ponto de vista de organização, onde o mal continuará existindo, mas os bons, através da experimentação cotidiana, vão fazer valer o seu desejo, a sua expectativa de vida e os seus valores. E aí vamos continuar progredindo, porque o progresso é incessante. Mas se eu fosse vocês todos, nesse momento eu arregaçaria as mangas e iríamos todos à luta, porque este momento é um momento sem igual na história da raça humana. É um momento em que a gente vê tudo às claras, mesmo que às vezes nos doa, mas que nos dá a oportunidade de estabelecer as nossas potencialidades de irmão de Jesus e filho de Deus, né? Boa noite. Tenho uma dúvida. Já ouvi falar em um espírito que se chama tranca-rua. É verdade que esse espírito pode atrapalhar a vida de uma pessoa? Obrigado. Agora se me pegaram pelo pé, né? Tranca-rua. Tranca-rua, Sete Encruzilhada, muitos e muitos espíritos. Foram o nome dado que eles mesmo deram, tranca-rua, são espíritos que trabalham na filosofia umbandista. E desde o princípio, mais ou menos em 1900 a 1910, quando a filosofia umbandista, que é espiritualista, não são espíritas, a única filosofia espírita, a religião é espírita, também não é religião, é o espiritismo, que segue a codificação de Kardec. Os demais são espiritualistas. Nós somos espiritualistas e espíritas. Então, tranca-rua, Sete Encruzilhadas, nós já conversamos com o espírito tranca-rua através do médium, gente. Né? Então, é um nome dado por esse irmão que, no princípio, ele usa até hoje, mas não quer dizer que ele trabalha para o mal. Tem tranca-ruas, tem tranca-rua, como tem Silva e tem Silva. Dentro da filosofia espiritualista,
Para nós, os Exus são espírito maligno, espírito que trabalha para o mal. E muitas vezes tem muitos Exus que são os guardas, que estão nos protegendo aqui nesse momento. Que são os centuriões, que protegem principalmente no dia de reuniões mediúnicas. Então esse irmão Tranca-Rua, ele usa esse nome dentro da filosofia umbandista, né, e não é de fazer mal. Agora, se ele fizesse mal, depende da pessoa, nós encarnados. Está lá em termo bíblico. Jesus tirou um, ele foi embora, expulsou, sai demônio, que falava isso, demônio é daimon, que não é nada de demônio como as filosofias dogmáticas diz, é espíritos, pode ser bom ou mal, né? Já falei isso várias vezes. E ele saiu, foi expulso, depois ele voltou, encontrou a casa vazia com mais 7 piores do que ele. Termo bíblico. Por que casa vazia é essa? Porque aquele irmão estava com a casa vazia das virtudes, continuou dentro das suas viciações. Então, é a nossa famosa, quem quiser ver um pouquinho, quinta-feira nós vamos falar sobre obsessão. Nós chamamos de obsessão. Então, esse irmão Tranca-Rua é um espírito, deu esse nome e pertence à filosofia umbandista. Não sei se eu respondi, mais ou menos é isso. Se alguém quiser aprofundar, está lá, Magia de um Preto Velho, Tambores de Angola, Pai João de Aruanda, e tem outros mais, que é do irmão do Pai João de Aruanda, falando isso dentro da nossa filosofia espírita. Só uma coisa também. Assim como existem no mundo físico pessoas de má índole, com desejo de levar as pessoas a determinados caminhos do desconforto, do engano, assumindo personalidades, assinando o nome de outras pessoas, né? Na erraticidade também existem espíritos que se colocam nessa mesma posição. São chamados de quiumbas, né? Ou os espíritos vândalos, ou os espíritos imperfeitos que o Espiritismo nos propõe estudar. E, na verdade, esses seres, eles só encontram guarita, seja no meio espírita, seja no meio umbandista, porque aqueles que lhes servem de intermédio ou de ponte não têm o hábito do estudo, não refletem, não entram num processo de parceria com a espiritualidade em poder entender esses mecanismos. Nosso amigo disse muito bem, esses espíritos são verdadeiros soldados, guardas, né? Que trabalham de uma maneira muito determinada em setores que alguns espíritos não têm acesso. É mais ou menos assim, vamos supor que eu queira entrar numa região de tráfico de drogas, por exemplo. Eu não vou ter essa condição se eu não entrar com alguém que tenha um conhecimento daquela área, daquelas ruelas, onde eu posso ir, onde eu não posso ir, não é? Esses espíritos, na maioria das vezes, eles têm essas características. Então, são eles que às vezes vão em determinados setores, inclusive, que trazem espíritos para as nossas reuniões de desobsessão. Que vão lá, buscam aquele espírito através do endereço vibratório, né? E eles têm as condições de vir às nossas reuniões para o devido diálogo e troca de experiências. Então é bom que a gente fique atento, porque são espíritos que têm as suas características. E como no mundo físico, também no mundo espiritual, tem os galhofeiros, tem os embusteiros, tem aqueles que intentam levar as pessoas por caminhos enganosos para que delas possam tirar algum proveito. Muito bem, muito bom. Eu estou achando, Irlei, que essa aqui eu vou deixar para você responder, viu? Só passa a bomba para mim, vocês viram, né? De uns anos para cá, tenho visto muitos famosos casados e se separando para viver com pessoas do mesmo sexo. O que o Espiritismo tem a falar? E sobre a relação sexual entre duas mulheres, dois homens,
eu não fiquei satisfeito com a resposta de um membro da AME, pois ele, ao meu entender, é contra. O que importa é o respeito e o amor entre um e outro. É muito interessante essa pergunta, e a gente já tem falado um pouco sobre essa questão da homossexualidade, né? E de como que a doutrina espírita vê isso. A gente sabe que o espírito em si, ele não tem sexo, porque sexo está relacionado à forma física, né? E nós aprendemos a exercer a sexualidade desde os primórdios que nós estamos atuando na matéria. Nós aprendemos a sexualidade desde o momento que nós, como princípio inteligente, estagiamos nas formas de vidas mais rudimentares, como, por exemplo, as amebas, né, as bactérias. Alguns autores dizem, inclusive, que estas mesmas forças que evoluem e já na condição humana, ela é a base de sustentação da atração, do exercício da sexualidade, ela já se inicia desde a atração entre átomos e moléculas, tá? E que aquilo vai, com o progresso, se tornando algo que deixa de ser apenas uma energia, uma atração do positivo para o negativo, e passa a fluir ali como instinto e posteriormente torna-se sentimento, emoção e posteriormente sentimento, né? Então nós estamos nessa caminhada, e espírito não tem sexo. É óbvio que no papel feminino e masculino, no âmbito social, a mulher e o homem têm papéis definidos, inclusive na natureza. Até o momento que eu saiba, a mãe é a reprodutora, né? A mulher é que é a reprodutora. Então, na natureza, existe um papel definido para a forma masculina e forma feminina. O espírito, ele estagia nesses corpos que podem ser masculino e podem ser feminino. O que ocorre muitas vezes é que ele passa um longo tempo estagiando em uma das formas, no sentido de estagiar muito na forma masculina e adquirir vários reflexos condicionados por sua relação com esse tipo de forma física, por sua atuação nesse tipo de forma física. Quando há mudança, e o espírito então vai agora gerenciar uma forma física que é feminina, muitas vezes ele traz com ele reflexos condicionados do seu passado, do seu histórico, de estágios sequenciais na forma masculina. Mas por que então ele vem na forma feminina? Basicamente são duas razões. A primeira é porque ele deseja vir na forma feminina agora, porque ele se sente em condição e pede uma missão que cabe ao papel antropológico feminino, e ele deseja, então, assumir uma forma feminina e fazer a sua tarefa no campo de atuação feminino, ou então, ele deve ser levado para a forma física feminina, no sentido dele aprender a respeitar, valorizar e cultuar o respeito à forma feminina. Porque na condição, então, de mulher, aquele espírito que estagiou sempre na condição de homem, agora ele vai se ver com compromissos, com o papel, com o raciocínio, com a emoção que circula no mundo feminino. Daí, tem duas situações que podem resultar disso. Ele pode passar por essa dificuldade, essa controvérsia íntima que nasce dentro dele
das experiências anteriores várias que ele teve e da sua forma física atual, e aprende a sublimar e a lidar com essa dificuldade, exercendo o seu trabalho e a sua tarefa sem se desequilibrar e sem se comprometer mais ainda, ou ele então se desajusta diante dessa controvérsia, se desequilibra e se entrega totalmente ao exercício das paixões que circundam aquele mundo que ele já vivenciou antes e que agora não está muito apto à forma física que ele habita. Então são essas duas situações. Não há nenhum tipo de jurisprudência e nem de condenação. Ora, a criatura, ela pode assumir a sua tendência e a sua sexualidade com naturalidade, com respeito, mas tem que estar certo que, como diz André Luiz, ninguém lesa a ninguém, ninguém fere a ninguém sem ser ferido. E todo comportamento sexual nosso, a gente estabelece vínculos. Podem ser vínculos tênues, que certamente a gente não tem uma ligação tão intensa com aquela criatura, é um vínculo tênue, mas nós estamos vinculados. E esse vínculo vai fazer com que cada um de nós encontre novamente na esquina da frente com aquele vínculo que nós criamos. Para transformar esse vínculo, que muitas vezes é de viciação, de paixão, de luxúria, ou de um amor desequilibrado, em um vínculo de amor verdadeiro. Nós vamos ter que ter o dever de transformar esse vínculo. Então, daí a responsabilidade de cada um. A responsabilidade que cada um de nós tem. Que da mesma forma que a criatura tem o companheiro heterossexual, o homem e a mulher, e ele, de certa forma, agride moralmente, emocionalmente, sentimentalmente, o seu companheiro, a sua companheira, com um comportamento inadequado, de desequilíbrio, também aquele, na sua homossexualidade, também pode ferir ao outro. Lembrando sempre que André Luiz fala no livro Vida e Sexo, quem tem interesse em conhecer mais o assunto a respeito disso, Vida e Sexo, de André Luiz. Ele fala que normalmente, quando a criatura faz essa inversão de polaridade, é porque ele necessita sublimar mais o seu comportamento sexual que anteriormente estava desregrado. São poucos aqueles que vêm com a sua inversão de polaridade para servir à humanidade, né? Que já vem com essa condição sublimada e que vem para servir à humanidade. São poucos. Então, normalmente é um desafio, né? É uma prova, é um desafio que pode ou não ser vencido por aquele que se submeteu a esse desafio. Emmanuel, Vida e Sexo? Eu estou falando André Luiz? Emmanuel, gente, está me corrigindo aqui o companheiro. Obrigada por ter corrigido. Então, Vida e Sexo de Emmanuel, ok? Emmanuel. Tem um outro livro também muito legal que se chama O Próximo Minuto. É do Ângelo Inácio, que trabalha esta área do sexo e sexualidade, onde todos nós temos problemas, né? Ninguém aqui pode se dizer doutor exímio nessa área, todos nós temos dificuldades nessa área. Então, o livro Próximo Minuto é um livro muito legal da gente poder ler e estudar. Como explicar a sintonia sensorial entre duas pessoas estando em cidades diferentes? Como explicar a sintonia sensorial entre duas pessoas estando em cidades diferentes?
É muito fácil, o pensamento não tem distância, né? O pensamento, ele é vida, e nós estamos mergulhados num mar de energias, como se fôssemos peixes num aquário. E esses fluidos, essas energias, elas se movimentam, tomam forma, cor, densidade, cheiro, objetivo, de acordo com os nossos desejos, de acordo com a nossa vontade. E busca pessoas, circunstâncias com as quais a gente se afina. Então, duas pessoas que se gostam, ou duas pessoas que se odeiam, duas pessoas que têm uma relação qualquer, podem se buscar e podem viver uma relação tempestiva, uma relação de amizade, uma relação de crescimento, distantes, não só de cidades, de países, não só de países, de dimensões. Não existem os processos de influência, os espíritos nos influenciam, sim, de ordinário são eles que nos dirigem. Os processos obsessivos não são esse processo de influenciação pertinaz de uma inteligência sobre a outra. A influência que os nossos mentores espirituais exercem sobre nós, de maneira a nos dar uma possibilidade de menos erro e mais acerto, também. Então, entre nós existem afinidades, onde há amizade, onde há sintonia, onde há interesses comuns, há essa ligação. Por isso que é muito importante, quando a gente, por exemplo, lembra de alguém e a gente deseja ajudá-la, um dos recursos que a gente pode estreitar essa sintonia é a oração, é a prece, né? É fazer com que as nossas palavras se transmutem em energia e alcancem aquela pessoa que a gente gosta, que está em outra cidade, que está em outro país, e aquilo vai repercutir sobre ela se ela estiver também no mesmo patamar ou na semelhança de afinidade conosco. Então, é porque nós somos seres sensoriais, estamos mergulhados num mar de energia, o pensamento e a emoção, eles se movimentam de acordo com o nosso interesse, alcançam as pessoas, realizam aquilo que a gente deseja, e o mais legal, retorna para nós, agregado com todos os elementos que a gente enviou e mais daqueles que ele vai colhendo no decorrer do seu retorno. Então, às vezes, a gente pode mandar 1 quilo de alegria para alguém e pode receber 1 tonelada de alegria. Como a gente pode mandar 1 quilo de desaforo para alguém e receber 1 tonelada de desaforo. Porque fomos nós que lançamos, fomos nós que vamos receber. É bom a gente pensar nisso, porque a gente ainda não consegue ser bonzinho, né? Mas pelo menos a gente possa ser mais esperto. Se a gente deseja ser mais feliz, mais saudável, que a vida nos favoreça, façamos isso com as outras pessoas, principalmente sob o ponto de vista de pensamento, de emoção, de desejo, porque tudo isso é uma realidade incontestável e que rege a nossa desgraça ou a nossa graça no mundo físico e na dimensão espiritual. Comecei o tratamento espiritual. Percebi que desde então estou sentindo arrepios constantes nos braços. Isso é normal? O que vocês acham? É normal ou não? Tratamento espiritual. Normalmente nós sentimos arrepio independente do tratamento espiritual. Muitas vezes é problema de energias. Pode observar quantas vezes qualquer um de nós estamos em determinado lugar, seja onde for, e sentimos um calafrio, parece que o cabelo do braço está arrepiando, parece que o cabelo da cabeça está arrepiando. Muitas vezes, esse tipo de energia, que é o magnetismo que nós sentimos, pode ser aproximação de um irmão, independente se for com um irmão doente, para não falar que é obsessor ou não, ou com um próprio companheiro, ou um amigo, ou um parente. Porque muitas vezes tem muitos irmãos, muitos parentes que aproximam de nós, querendo nos ajudar, e acabam atrapalhando porque eles não estão ainda em condições de nos ajudar. Agora, o arrepio não é porque fez o tratamento espiritual, que esse tratamento também pode causar ou não, que muitas vezes pode ser esse tratamento
tem um companheiro que está o acompanhando, cobrando desse irmão encarnado, de reencarnações e encarnações, como ele está sendo, digamos, evangelizado, orientado, para ele seguir o bem, seguir o caminho e deixar o ódio para um lado. Então, como ele está ainda não querendo, ele pode continuar com esse irmão encarnado e transmitindo essa energia. Mas isso é uma coisa muito variável, pode ser N fatores. Não posso responder que pode ser N fatores causados por irmãos encarnados próximos de nós. Se eu, madrugada, eu desdobrar e chegar perto de vocês, vão sentir aquele arrepio. Não sei se vai ser gostoso ou não. Aí vamos estudar conosco quinta-feira, vamos estudar sábado. Aí uns vão sair correndo, vai dormir mais. Né? É isso aí, gente. Nosso tempo está encerrando. Muito obrigado a todos. Vamos preparar para a palestra. Obrigada a todos, uma boa noite. E estaremos aqui na próxima terça-feira com o estudo de perguntas e respostas. Verdade. É isso.